Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que viajante de madrugada. Hoje é quinta-feira, dia 16 de outubro. 16 de outubro, gente. E hoje, olha, nosso boletim recebe a presença, a visita de uma querida pessoa maravilhosa, a Fernanda Bianchini. A Fernanda Bianchini, que todo mundo conhece pelo Balé de Cegos, né? Da Fernanda Bianchini. Ela é a criadora do Balé de Cegos, ela é responsável pela Associação Fernanda Bianchini, um projeto maravilhoso, maravilhoso, que a gente vai conhecer de perto, que vocês vão saber tudo sobre ele daqui a pouquinho aqui no nosso boletim. Bom, hoje a gente tem sorteio especial também. Você sabe, essa semana inteira a gente está sorteando todos os dias um livro, As Histórias de João Maia, do nosso querido e amado fotógrafo cego João Maia. Então você vai estar concorrendo hoje. Enquanto a gente conversa aqui com a Fernanda Bianchini, dá tempo de você entrar lá no nosso portal, no www.revistareação.com.br, deixar seu nome, seu telefone e seu e-mail para que a gente possa entrar em contato com você se o seu número for sorteado no final desse programa hoje, no final dessa entrevista, tá bom? Quem ofereceu esse livro para a gente foi o próprio João Maia. Ele deu uma entrevista para nós a semana passada e deixou aqui de presente um livro por semana, desde sexta-feira passada. A gente está cedendo aqui para vocês e sorteando todo dia um livro, As Histórias de João Maia. Aí a gente vai pegar o endereço de da pessoa que foi sorteada, mandar para o João, e o João Maia mesmo vai colocar no correio e mandar para você, tá bom? Então hoje, no final desse programa, perdão, a gente vai estar sorteando o livro do João Maia. Então vamos lá, vamos para o primeiro bloco para a gente já chamar a Fernanda Bianchini aqui na tela. Vamos ver agora só o recadinho da Fast Braille da Autoescola Amazônia e a gente já volta com a Fernanda Bianchini na tela aqui com a gente para a gente conversar bastante com ela e saber tudo sobre o seu trabalho, a sua vida e a sua carreira e a Associação Fernanda Bianchini também do Balé de Cegos. Vamos lá. Conheça a maior gráfica Braille da América Latina, Fast Braille. Somos a forma mais rápida e inteligente para fazer sua empresa começar a atender de verdade pessoas cegas e com baixa visão. Acesse fastbraille.com.br, contato@fastbraille.com.br ou pelo telefone 11 98995 7033. Automoto Escola Amazônia. Sua CNH especial está aqui. Conquiste sua independência e autonomia. Primeira habilitação, adição e mudança de categoria, reabilitação e CNH. Rua Padre Adelino, 1986, Tatuapé, São Paulo, capital. Telefones 11 98244 0818 ou 11 297 9000. Automoto Escola Amazônia. É isso aí, pessoal, estamos de volta. Eu sou Rodrigo Rosso, homem branco de poucos cabelos, usando um óculos e lentes transparentes e hastes pretas, barba por fazer, uma camiseta preta. Atrás de mim tem um painel branco com o logo da TV Reação. Eu estou no estúdio da TV Reação aqui em São Paulo e a gente está recebendo a nossa querida Fernanda Bianchini aqui com a gente. Antes da Fernanda entrar, eu só vou descrever o nosso intérprete de Libras rapidinho. É o Matheus. O Matheus, que é do ICOM, é o Matheus Kruger, ele que é do ICOM, ele está aqui interpretando tudo em Libras para a gente. Se você precisa de Libras no seu negócio, na sua empresa, o ICOM é a solução. O Matheus Kruger é um rapaz branco, de cabelos claros e curtos, usando uma camisa de mangas longas dobradas, na cor azul escura, com um logo em branco do ICOM no peito, e atrás dele tem um painel branco cheio de logotipinhos do ICOM. Se você precisa de Libras, é só entrar em contato com o ICOM, www.icom.app, ICOM de Maria no final, .app, ou então ICOM Libras no seu Google. Bom dia, Fernanda Bianchini, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas o pessoal vê a gente. Muita gente vê de madrugada, então por isso que a gente se apresenta assim. Tudo bem, Fernanda? Obrigado por você estar aqui com a gente. Muito obrigada, é um prazer gigantesco, né, estar aqui. Eu também vou me descrever, eu sou uma mulher de pele clara, olhos claros, cabelos castanhos claros. Hoje eles estão presos num rabo baixo. Eu estou num consultório, a minha parede de fundo é azul e tem um quadro com uma gaivota atrás de mim. E eu estou vestindo uma camisa
nas cores azul, lilás, branca e um colete branco também. O meu símbolo em Libras é um coração. Que bonito, que legal. Por, surdos, né? São eles que dão o nosso Sim. sinal. Esse é o meu sinal em Libras. E é um prazer estar aqui contando uma história de vida, né? De 30 anos de doação, de voluntariado e de muito amor pela arte e pelos nossos alunos. Fernanda, você tem uma história linda. Eu queria que a gente começasse falando um pouquinho de você. Antes da Associação Fernanda Bianchini, antes desse trabalho, quem que era a Fernanda Bianchini antes? Queria que você falasse um pouquinho da sua carreira para a gente, antes de você entrar nesse universo que você está hoje, aí, nesses 30 anos. Bom, eu vou começar um pouquinho antes, né? Porque eu venho de uma família de muita fé, uma família muito religiosa, e a gente sempre fez muitos trabalhos voluntários, desde muito pequenos. Então, com 3 anos, eu já fui ajudante de Papai Noel, foi meu primeiro trabalho voluntário, e a gente sempre foi muito inseridos em orfanatos, em asilos, né? Eu e meus irmãos. E eu lembro do Papai Noel falando assim, nossa, você me ajudou tanto hoje, foi tão legal, mas não sobrou nenhum brinquedo para você. E minha mãe fala que com 3 anos, eu falei para o Papai Noel, mas hoje eu não estava aqui para receber, hoje eu estava aqui para te ajudar. Então, a gente sempre teve essa coisa do amor, né, ao próximo, que é uma coisa que a gente aprendeu muito na igreja. E aí eu fui me desenvolvendo, e meus pais eram voluntários no Instituto de Cegos Padre Chico, né, no Ipiranga, em São Paulo. Meus pais ajudaram muito essa instituição. E eu fui bailarina desde muito pequenininha também, mas nunca fui uma boa bailarina. Eu sempre fui aquela bailarina, naquela época, as que não eram boas dançavam atrás, né? E eu era aquela que dançava atrás. E eu saí de uma aula de balé e meus pais falaram, não dá tempo de eu te deixar em casa, vamos comigo pro Padre Chico. E ali começou tudo antes até da minha própria carreira, né? Porque eu tinha 15 anos de idade. Quando a irmã me viu, ela falou, nossa, que linda postura que você tem. Você não quer vir ensinar balé para as crianças cegas do instituto? Olhei. Eu ensinar balé, irmã, mas eu nunca dei aula, nunca fui professora, não tenho experiência, não sou boa bailarina. E meus pais falaram palavras muito sábias naquele momento. Eles falaram, filha, hoje você não sabe o porquê desse convite, mas nunca diga não para um desafio, pois são sempre desses que partem os maiores ensinamentos que a gente tem nas nossas vidas. E eu acho que essas palavras entraram na minha vida e no meu coração, de modo que eu estou, né, há tantos anos. E aí, na mesma semana, Rodrigo, eu fui pedir orientação para as minhas professoras de balé, né, que hoje aplaudem, admiram muito o trabalho, são super parceiras. Mas naquele momento, algumas professoras falaram, balé para cegos, Fernanda, impossível. Elas não vão conseguir imitar os movimentos. Como que você vai fazer, né, para começar tudo isso? Então, eu falo que na mesma semana eu ouvi um sim de quem não entendia nada de balé e um não de quem entendia muito de balé, né? E eu acabei dando esse sim, que depois acabou se tornando toda a minha carreira, porque é um trabalho voluntário, que eu não queria que fosse só um trabalho voluntário bonitinho para os olhos das pessoas. Eu queria estudar, eu queria entender o que estava acontecendo, eu queria entender por que algumas coisas eu explicava, elas não entendiam, né? E aí, dali 2 anos, eu fui para fisioterapia, aí me pós-graduei em postura, em equilíbrio, noção de espaço. Hoje eu sou especialista em dores, né? Colunas travadas, e também em microfisioterapia, que é tirar do corpo os bloqueios do emocional. Então, eu falo que o meu trabalho voluntário me mostrou aonde eram os propósitos que eu tinha até para cuidar de outras pessoas. Então, profissionalmente, né, eu atuo em 2 clínicas de fisioterapia e, voluntariamente, eu 2 vezes por semana me dedico à Associação Fernanda Bianchini. Então, assim, foi esse meu começo, né? Essas meninas que abriram meus olhos. E super jovem, com 15 anos você começou a dar aula de balé, então, lá no Instituto Padre Chico. E conta um pouquinho pra gente como é que foi essa dificuldade no início, porque eu acho que o que essas professoras falaram é uma coisa que vem na cabeça da gente no primeiro momento, né? Como é que elas vão, se são cegas, como que elas vão repetir os movimentos, né? Como é que elas vão entender os movimentos do balé sendo cegas? Como é que nasceu esse método seu? Como é que você conseguiu chegar lá? Porque acho que você deve ter apanhado um bocado no começo, deve ter sofrido pra caramba no início, deve ter dado vontade de desistir. E queria que você contasse um pouquinho pra gente quanto tempo levou
para que você conseguisse desenvolver tudo isso e fazer esse trabalho maravilhoso que é hoje? Quando eu cheguei para dar minha primeira aula, eu fui com um caderno pronto, barra, centro, diagonal, uma aula pronta de balé clássico. E imaginando que elas iam estar lá prontas, de sapatilha, coque, né? Quando eu entrei, era um palco enorme, alto, super perigoso. Aí eu falei, vocês que vão fazer balé, elas estavam de cabelos soltos, descalças. Aí elas falaram, balé? O que é balé? Quem é você e cadê você? Eu fechei o meu livro e falei, bom, isso aqui fica para depois. Quando essas meninas começaram a me tocar e me sentir, eu falei, meu Deus do céu, tudo que eu achei que eu ia ensinar, tudo que eu achei que eu sabia de balé, aqui não faz muito sentido nesse momento. Então, a primeira aula foi, tipo, elas conhecerem o meu corpo, qual que era a roupa que uma bailarina precisava ter para dançar, o coque, como que era o coque da minha cabeça. E aí, a gente começou porque eu percebi que elas não tinham noção do espaço e não tinham noção do corpo no espaço. Então, elas pareciam bonecas de porcelana que iam quebrar e era impossível ensinar algum movimento sem que elas soubessem o que o corpo era capaz de fazer. Então, todo o trabalho foi, peraí, deixa eu fechar meus olhos. Deixa eu entender como elas entendem o mundo. Deixa eu entender. Então, foi essa troca de mundos que fez nascer uma metodologia através do toque, da percepção corporal. E cada aula era um novo desafio. Porque às vezes eu levava algo para ensinar, dava tudo errado. Então, tudo isso que dava errado, eu ia anotando. E aí eu ia falando assim, não, mas peraí. Aí eu tirava foto. Não, mas por que isso aqui ela fez desse jeito e não desse? E aí foi quando eu fui inserida na ciência, eu fui inserida no, vou estudar. Eu vou entender como é o corpo, eu vou entender o que é sistema sinestésico, eu vou entender como que é formado o meu equilíbrio, eu vou entender o equilíbrio sem a visão, o que acontece no corpo humano. E aí eu comecei a mergulhar nos livros. E porque eu não tinha respostas, eu não tinha uma receita de bolo, eu não tinha uma pessoa que falava assim, eu já fiz isso, vai por esse caminho que vai dar certo. Então eram tentativas e erros, que nem uma vez uma vez uma aluna caiu do palco, porque ela usou o referencial que eu estava dando como vidente e não como uma pessoa com deficiência visual. Então foi um erro meu, que hoje tudo isso a gente ensina, né, no método, tudo. E aí esse método, ele foi sendo desenvolvido por etapas, porque aí a gente percebeu que o deficiente visual congênito aprendia mais demorado do que o visual adquirido. É que ele já tinha uma memória de espaço, né? Memória visual. E aí isso foi desenvolvido, e tudo eu escrevia, capítulos, tudo eu escrevia. Então, assim, quando eu terminei a faculdade, eu já tinha vários trabalhos publicados, e aí eu já fui direto para o mestrado. Quando eu entrei no mestrado, a tese já estava pronta, porque eram todas as etapas do processo de ensino-aprendizagem. E aí ele foi patenteado, publicado numa tese de mestrado, e hoje eu tenho o maior orgulho, porque a gente está com 120 alunos online, que aprendem através do método à distância, e esse método já está online também, que começou na pandemia. Caramba! Foi o maior sucesso da associação. Foi uma das poucas associações que não fechou na pandemia, e a gente conseguiu manter a associação e todos os alunos e todos os professores a pandemia inteira. Né? Foi um dos poucos projetos incentivados que conseguiram ver o trabalho sendo feito. Né? Que bacana! E quanto aí tempo você... tecnologia já está em outras capitais e estados brasileiros também. Então a gente ensina. E quanto tempo você demorou? Porque acho que devem ter sido anos, né? Você tinha 15 anos, aí entrou na faculdade. Quanto tempo você levou para desenvolver o método como ele é hoje? Aliás, eu acho que vocês aprendem ainda todo dia, né? A gente aprende todo dia, mas o método em si, até você chegar na tese, quanto tempo você demorou para... 8 anos? Caramba, que legal. Hoje, né? Porque o método... hoje ele já está, né, em 6 países, além do Brasil, e também em mais 8 capitais, né? Então, assim, a gente vai para os lugares, a gente ensina os professores a ensinarem outros alunos, porque a gente quer... Que legal. Eu não consigo estar em muitos lugares. Outro dia veio uma professora de matemática fazer o meu curso. Eu falei, nossa, antigamente vinha fisioterapeutas, médicos, professores de educação física, bailarinos, mas professora de matemática nunca. Aí ela falou, Fernanda, sabe o que eu vim buscar aqui? Criatividade.
Porque eu vejo que se não deu certo, você busca outra forma. Se não deu certo, você busca outra forma. E o que eu percebo que hoje está acontecendo nas escolas é que a gente desiste dos alunos que dão trabalho. E você não desistiu dos seus alunos mais difíceis. Então, olha que lindo ouvir isso. Que lindo mesmo, muito bonito, né? Porque é isso, eu vi talento e luz onde poucos viram. Eu vi que ali tinha um diamante que poderia ser lapidado. Então, você vê as meninas dançando hoje, parece que elas nasceram prontas daquele jeito. E não, elas foram sendo construídas ali em tudo, né? E aí, começaram a vir, né? Porque hoje a associação são 400 alunos. Então, mas como nasceu a associação? E quando nasceu a associação? O que veio na sua cabeça? Assim, vou montar uma associação e vou ensinar esse pessoal todo aí. Como é que nasceu a associação e quando nasceu? Então, eu fiquei no Padre Chico como voluntária por 7 anos. Então, lá, eu só podia dar aula para quem era do Instituto, tá? Eu só podia dar aula para os alunos do Padre Chico. Sim. Aí, menino não podia, porque a irmã não deixava. Eu não podia trazer um professor de fora. Então, assim, tinham muitas limitações internas. E aí começaram a aparecer alunos do Laramara, do Dorina Novil, querendo fazer balé, porque virou uma febre o balé. A gente começou a ir para televisão, começou a participar de eventos, festivais, e todo mundo queria fazer balé. Quem que nunca, né? E aí a Fernanda Bianchini virou tipo uma referência, tipo, né? Aí o Dorina queria montar o balé dentro do Dorina, o Laramara dentro. Eu falei, gente, eu não vou ter tempo para fazer tudo isso, eu não vou conseguir fazer um balé em cada lugar. E naquela época as instituições elas não eram tão unidas, elas tinham umas competições, assim, quem era de uma não podia ser da outra, eram umas coisas meio doidinhas, assim. Hoje é muito legal ver todo mundo unido, mas não era muito assim. E aí foi que meus pais falaram, Fernanda, se você abre uma associação, você acolhe todos que quiserem, alunos do Padre Chico, do Dorina e tal, né? E foi o que aconteceu. Então, em 2003, a gente fundou a associação com objetivos mais amplos. E além do balé, aí também veio o teatro, veio o sapateado, que eram todos amigos meus que queriam dar aula e que lá no Padre Chico não podia. Então, a gente conseguiu colocar as nossas regras, né? E aí a associação começou a receber também, tipo, olha, já estava tudo pronto. Viu, Rodrigo, um método, já era patenteado, publicado, já era o único balé de cegos no mundo, já estava na televisão, já estava tudo lindo. Aí chega uma avó com uma criança com deficiência intelectual, motora, auditiva, e falou, Fernanda, você faz um trabalho tão lindo, você vai falar não para a Júlia? Aí eu falei, não vou falar não. Eu não sabia o que fazer com a Júlia. Aí eu comecei a estudar tudo de novo, Rodrigo. Agora eu vou estudar a pessoa... né? E aí o método foi sendo adaptado. Então hoje o método está muito lindo, porque tem vários capítulos e a adaptação do método é para cada condição. Então o que as pessoas vêm me buscar hoje é isso. Nossa, eu tive um desafio aqui. Como você resolveria esse desafio? Rapidamente eu tenho... Porque eu passei por muitas experiências. E agora, a nova vertente já da associação, a gente já tem uma companhia jovem. A companhia jovem já são crianças com condições totalmente diferentes. Então, lá eu tenho deficiência intelectual, motora, auditiva, visual, baixa visão, crianças sem deficiência. Então, cada um vai fazer o passo de acordo com a sua condição, mas todos vão fazer o mesmo passo. E na apresentação, você apresenta todo mundo junto. Exatamente. É lindo. Isso que é bonito. Tanto é que o nosso espetáculo esse ano, Rodrigo, é o Depende de Nós. A gente quer falar que o mundo depende do nosso sim, do nosso não. Eu podia ter falado não lá atrás. Eu podia ter ficado insegura. Então, olha o que um sim impactou na vida de tantos, né? Então, a gente vai falar sobre isso. O mundo depende de nós, das nossas decisões, do nosso sim, do nosso não. E vai terminar com a companhia jovem mostrando que o futuro está ali, né? Exatamente. Hoje vocês... O que a gente está fazendo com as nossas escolhas? Porque tudo vai impactar neles também. Exato. E quantas pessoas vocês atendem hoje na associação? Hoje a gente está com 400 alunos, com 4 anos. 400 alunos? Até terceira idade. E aí lá tem vários estilos de dança, dança do ventre, dança de salão, vários estilos, música e teatro, né? A gente acredita no poder de transformação pela arte.
E a gente coloca nossos alunos nos palcos sendo protagonistas das suas histórias e aplaudidos pela bela arte. Então, hoje, a gente não vê a pessoa com deficiência sendo destaque na sociedade. A associação coloca eles como destaque. Sim. Tanto é que o nosso espetáculo, o ano passado, né, o Aquarelas, foi no Tóquio Marine para 3.500 pessoas. E eu lembro da minha mãe na porta da igreja vendendo ingressos e as pessoas falavam, ai, Vera, balé de cegos, não, né? Não vai ninguém. Ninguém vai e tal. E eu lembro da minha mãe falando, ai, gente, a Fernanda tem um trabalho tão grande com essas meninas e vai um pingo de gente no espetáculo. Aí quando a Isabela Camargo, né, que é a nossa madrinha, me chamou, ela falou, Fernanda, o que você tem para falar? Aí eu contei isso. Eu falei, mãe, olha o que o pingo de gente virou. Pois né? é. 3.500 pessoas, esse mar de pessoas vindo aplaudir pessoas com deficiência. Então, é muito lindo, porque eles estão lá brilhando. Aquelas famílias que não acreditavam tanto naquele potencial, estão vendo esse potencial, né? Muitas pessoas ficando cegas agora, no final da vida. Aliás, final da vida não, né? A gente não põe ponto final na vida de ninguém, né? A gente põe ponto e vírgula e continua, mas... Então, eles recomeçam na associação, eles recomeçam grupos de amigos, aí a gente faz o baile, eles vão para o baile. E agora com o prédio novo, Rodrigo, você tem que ir lá visitar. Eu vou chegar lá, vamos fazer o seguinte, então, para a gente chegar lá e falar do prédio novo, eu também queria que você me contasse qual é a idade mínima que entra as crianças lá na associação para começar a dançar e tal. Eu vou só chamar um intervalinho agora, com um recadinho da Mitsubishi e do Leão Despachante, e a gente já volta já para a gente falar da sede nova. Tem tanta coisa ainda para a gente conversar aqui. Tem a sede nova, eu quero falar um pouquinho mais dos projetos que vocês têm hoje lá. Vamos para o intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá. Pensou em carro novo? Pensou no novo Eclipse Cross 2026, de R$ 173.990 por R$ 149.990. Preço válido para a versão Rush. Aproveite condições exclusivas para PCD. Novo Eclipse Cross. É Mitsubishi. É pra você. Não esquente a cabeça. A Leon Despachante cuida de toda a documentação no que diz respeito à isenção de impostos para o carro 0 km, IPI, ICMS, IPVA, liberação de rodízio e CNH. Leon Despachante, desde 1987. Rua Padre Adelino, 1998, Tatuapé, São Paulo, capital. Ligue 11 9 6188 3587 ou 11 2942 1450. Leon Despachante. Conte com a gente. É isso aí, a gente está de volta aqui com a Fernanda Bianchini. A Fernanda Bianchini, tá tão gostoso o papo aqui. Fernanda, antes da gente falar da sede nova, que é um capítulo à parte aí da conquista, das conquistas, né, da Associação Fernanda Bianchini, eu queria que você contasse para a gente o seguinte: hoje você falou que tem alunos cegos, deficiências intelectuais, auditivas, deficiências físicas. Então o leque da associação abriu muito, não é mais só balé de cegos, é um balé inclusivo, né? Um balé para todos. Qual a idade mínima? Existe uma idade mínima para que uma criança com deficiência possa começar a dançá-la com vocês? Porque hoje você atende também pessoas com e sem deficiência. Conta um pouquinho para a gente também, idade mínima, máxima, e se também podem ser pessoas que não têm deficiência, podem fazer parte também da associação. Sim, nós começamos com 4 anos de idade, porque a gente faz toda aquela parte da formação mesmo corporal e do estímulo para chegar em alguma atividade propriamente dita, entendeu? Balé, uma atividade mais completa. Então, a partir dos 4 anos, eu como fisioterapeuta, eu trago uma outra linha para a arte, né? Então, a gente já tem um núcleo da saúde dentro da Associação Fernanda Bianchini. Então, lá hoje a gente tem pilates, yoga, a gente tem outras atividades além das artes, né? E idade máxima não existe. Nós temos 60% de alunos com deficiência visual, intelectual, motora, auditiva, 60% deficiente visual, 30% com as outras deficiências, intelectual, motora, auditiva.
E 10% inclusão às avessas, que a gente acolhe pessoas sem deficiência para trabalhar essa conexão com o mundo da inclusão. Então, por exemplo, eu vou estar dançando, empurrando uma cadeira de rodas de um amigo que não pode. Então, eu estou querendo formar pessoas que fizeram o que eu fiz com 15 anos de idade. Entendeu? Então, eu estou querendo formar essas pessoas, porque eu acho que são elas que vão dar continuidade. E tem também aquelas em vulnerabilidade, que o sonho é ser bailarina, não consegue pagar uma escola. Então, a gente inclui. Então, mesmo na companhia de balé de cegos, a gente tem meninas que não têm deficiência e que estão ali. Às vezes, uma bailarina se perde, ela que vai ajudar, entendeu? Então, é um balé um pouco além. É um balé que eu não estou vendo onde sobe a perna, e sim onde está o coração daquela pessoa no palco. Se ela está enxergando além daquela aluna que está do lado dela, que não está enxergando. Então, eu estou fazendo essas formações também humanas, porque eu acho que o mundo está faltando essa empatia, essa compaixão, esse olhar para o próximo. Então, eu estou formando, e quem sabe vão ser essas as sucessoras da Fernanda lá na frente, né? E é isso que é legal, tem até um depoimento de uma das meninas, de uma bailarina, da Cíntia Domingues, e eu queria colocar o depoimento dela aí para a gente assistir junto. Coloca para a gente, Abner. Olá, meu nome é Cíntia Domingues, tenho 31 anos, sou deficiente visual e faço parte da Associação Fernanda Bianchini. Eu entrei na associação em 2012 e estou lá até hoje. Lá eu aprendi balé clássico, dança do ventre, contemporâneo, teatro. Hoje eu sou formada em balé clássico e dou aulas de dança e de yoga na associação. Antes da Associação Fernanda Bianchini, eu tinha muita dificuldade de me aceitar. Então lá eu aprendi que ser diferente não é algo ruim. Então hoje eu me aceito e eu sou muito mais feliz, eu ganhei mais postura, tive muitas oportunidades, já dancei fora do país, que era uma coisa que eu nunca nem sonhava. E através da Associação Fernanda Bianchini, eu consegui realizar sonhos. Então eu sou muito grata a todos que trabalham lá. Bom, venha nos conhecer, saiba mais em nossas redes sociais. Associação Fernanda Bianchini, o espetáculo que é viver. Que gostoso, hein, Fernanda? Você vê depoimentos como esse e a gente vê que começaram dançando e hoje dão aula na própria associação. Nada é isso. Eu vejo elas chegando assim, tímidas, inseguras, assim, muito diferente do que elas estão hoje, sabe? Voando, né? Que nem a Cíntia, ver essa menina no palco, é a coisa mais linda do mundo. Ver como ela chegou, né? Que ela não aceitava realmente a deficiência, demorou para aceitar a bengala. E aí a gente vai, né? Tipo, com aquele carinho, porque eu sabia que ela ia perder toda a visão, a doença dela é degenerativa. O irmão dela também tem a... Ai, olha, eu já fiquei... Porque eu fico... Né? E aí depois a gente... Emociona mesmo. Indo para os Estados Unidos, dançando no BID, em Washington, dançando na Disney, dançando aqui e ali. Hoje, ela dá aula, ela é professora. Então, assim, a gente faz a formação e depois a gente dá a profissionalização para aqueles que estão prontos. Então, hoje, se você for falar em cota, a associação tem muito mais pessoas com deficiência dando aula do que aquilo que a cota precisaria, entendeu? Uhum. Então, imagina quando o mundo for assim. Então, assim, hoje a gente tem muitos professores com deficiência e eu falo que são, assim, eu tenho muito, muito orgulho, né? Então, ela faz parte da companhia, ela viaja comigo, ela tá sempre comigo e eu sou muito, muito grata de ver essas histórias sendo transformadas, porque não é o que a gente faz pra gente, né, Rodrigo? É o que a gente faz que impacta na vida do outro. Então, isso é lindo demais, é lindo demais. E isso tem acontecido desde as crianças que sofriam bullying nas escolas, e aí a criança dança na escola e os outros amigos começam a chamá-la para ir no recreio. Parece que é uma bobeira, mas não, eram crianças que estavam sem ir para o recreio, entendeu? Então, muda totalmente a vida da criança, da pessoa. Essas transformações, assim, me faz querer cada vez mais, sabe? Transformar. E o que é legal é a gente ver a associação crescer tanto, né? Hoje vocês têm uma nova sede, eu acompanhei todo esse processo da construção da nova sede,
Conta um pouquinho como é que foi isso, porque vocês não tinham uma sede desse tamanho. Como é que era antes da sede e agora o processo todo de construir essa sede? Muita gente ajudou, muitos patrocinadores, apoiadores. E conta um pouquinho dessa nova sede, como ela é, onde como é que vocês conquistaram isso? Você sabe que a gente foi mudando, né? Então a gente estava num lugar que era só uma sala, né? Que tinha 50 alunos. Aí nós fomos para Vila Mariana, que eu lembro do meu marido ver uma casa grande, ele falou aquário grande, peixe grande. Aí eu falei, Maurício, eu tenho medo de não conseguir pagar aluguel e tal, porque a gente ia sair de 1x para 10x. E a coisa cresceu muito. Chegou uma hora que na Vila Mariana não cabia mais alunos, não dava mais para entrar. E aí a gente começou, vamos atrás, né, alguns empresários, o seu Eli Rony da Cirela foi muito importante, eu falo que ele foi meu coaching, para eu acreditar que eu ia chegar lá, que eu ia conseguir. A gente fez muitas reuniões, tentamos de tudo, tentamos imóveis já de prefeitura, tentamos de tudo, até que a gente chegou a comprar mesmo, né, um terreno e subir tudo que dava. Então eu falo que a gente usou todo o metro quadrado possível que deu, desde o subsolo até o máximo que o avião permitia. E a gente é muito grato, porque assim, eu sou muito grata à minha família, porque 70% do prédio acabou sendo responsabilidade, né, da minha família, né, do meu marido, dos meus pais, meus irmãos, e 20% foram empresários incríveis que compraram suas salas, né, então a gente teve aí 5 empresários que deram suas salas, e 10% foi vendendo tijolinho. Então, quando você entra na associação e vê aqueles tijolinhos, você vê o coração de cada um ali, né? Então, e os voluntários também, uns entraram com um projeto de arquitetura, outro projeto de engenharia, então teve muitos corações. Então, quando a gente entra ali, a gente sente todo esse amor, né? E aquele prédio, ele foi construído, era o meu sonho, né? Um prédio próprio, não pagar aluguel, tudo, e ele pode comportar 1.200 alunos. Claro que a gente precisa de patrocínio para isso, né? Hoje a gente não consegue aumentar muito, mas a gente já aumentou 60 alunos desde que a gente entrou no prédio novo. E então, hoje, as salas arejadas, com ar-condicionado, antigamente não tinha nem janela nas salas, com janela, toda equipada, os alunos de música com a sala de música, outros projetos, a gente está com um projeto de costura, algumas mães estão aprendendo a costurar. Caramba, até costura? A gente está fazendo muita coisa bacana e ampliando muito, né? Então, assim, hoje eu consigo ter 4 aulas acontecendo simultaneamente e receber um patrocinador no nosso auditório. Amanhã a gente vai receber 50 pessoas de um patrocinador nosso. Então, a gente vai fazer uma formação de liderança dentro do nosso auditório. Antigamente, qualquer coisa que acontecia, eu tinha que cancelar a aula para usar a sala grande, entendeu? E aí os alunos ficavam sem aula. Então, isso é muito legal. A gente está muito feliz. A gente quer aumentar, né, o número de patrocinadores através das leis de incentivo, porque a gente tem todos os projetos, né? PRONAC, PROAC, leis de incentivo à cultura, lei do idoso. Então, assim, é chegar mesmo nessas empresas, mostrar a seriedade da associação e trazer esses patrocinadores, né, junto com a gente. Eu agradeço muito todos os nossos patrocinadores. Hoje a gente tem 18 patrocinadores e contempla 62% da meta que a gente tinha de patrocínio das nossas leis de incentivo. Então, esse ano a gente conseguiu captar 62% com esses 18 patrocinadores. São empresas, são sempre empresas que ajudam ou tem pessoa física também? Empresas, e as pessoas físicas ajudam através do projeto Adote um Artista. Então, a pessoa física ela pode adotar um artista por R$150 por mês, que é a verba direta, né, que a gente está tentando batalhar. Enquanto ela fala, coloca o site aí embaixo, vamos deixar o site embaixo na tela enquanto ela vai falando dessa questão aí, do apoio do patrocínio. Porque no site tem tudo isso, né, todas as formas da empresa ajudar, e também as pessoas adotando um artista, que é uma forma também de ajudar a associação e transformar a vida daquele um aluno. Hoje nós estamos com 60 padrinhos. A gente quer ter 400. E aí, conforme a gente vai tendo padrinho para todo mundo e aumentando o número de alunos e dar oportunidade para mais pessoas, porque agora o prédio comporta tudo, né? Então agora bacana. A gente precisa... O site é www.afbb.ong.br, é isso?
Isso, exatamente. Ou tem são 2 Bs mesmo, é isso? Sim, é. Associação Fernanda Bianchini Brasil. É isso mesmo. Então é isso mesmo. Então vamos lá, www.a de amor, F de faca, B de bola, B de bola, .ong, não é .org, é .ong.br, tá bom? Então, gente, deixa o site aí. Você quer falar, assim, são 18 patrocinadores, você não vai lembrar o nome de todos eles, eu acho. Se lembrar, pode falar, não tem problema. Né, para não esquecer de nenhum mesmo, mas né, são vários patrocinadores, e lá no site vocês podem ver todos eles, são patrocinadores muito queridos, muito amados. Alguns são empresários que são amigos, que conhecem a seriedade da associação, né, sabem que eu sou voluntária, eu dou muitas palestras motivacionais também, e todo o valor da palestra, ele é para pagar a companhia de balé de cegos, porque hoje elas têm isso como profissão, elas recebem cachês, tudo, e o restante vai todo doado para a associação, para manter a associação, porque assim, às vezes, quando você tem o valor, né, de leis de incentivo, você tem que usar aquele valor para aquele destino. Aí no dia da chuva, por exemplo, estourou um cano, não tem o dinheiro para o cano ali. Então, toda essa verba direta é para essas emergências que às vezes não estão... Para manutenção mesmo, né? Não adianta, se tem um prédio, tem que ter manutenção, não tem como. Né? E o dia a dia, a gente sempre acaba tendo sustos aí no dia a dia com manutenção. Né? Isso não tem jeito. Muito bacana. Isso eu queria mostrar um vídeo que a gente tem sobre a associação. Um vídeo de apresentação de vocês. Eu queria pedir para o Abner colocar aí para a gente assistir, para o pessoal que está vendo a gente assistir também. Põe na tela, Abner, por favor. A bailarina ela é linda, ela é elegante, ela demonstra ser tudo que é de mais perfeito na vida, quando nem sempre é isso. E, de repente, um deficiente, que, entre aspas, para a sociedade não é perfeito, pode ser uma bailarina perfeita. Quem me vê não pensa que eu faço balé clássico, sei lá. Porque eu não tenho aquele jeito delicadinho de bailarina, sabe? E toda vez que eu ensaio eu me arrepio, principalmente quando sai tudo juntinho, eu tenho vontade de parar a música. É isso, deu certo, vocês conseguiram. Porque eu não gosto de verdade da hora do recreio. Então eu acabo no final do lanche sozinha. Quem vê eu dançando não pensa que eu sou uma pessoa insegura, mas eu sou. A hora da estrela vai chegar. Agora ninguém vai duvidar. Assim, o balé me fez, né? Eu me transformei depois que entrei no balé. Ela está pronta pra mudar a sua vida pra sempre. Lindo demais, né? Muito bem feito esse vídeo. Esse documentário, né, que foi feito contando a história dessas grandes guerreiras nos palcos e na vida, meninas que foram muito transformadas pela associação, meninas que chegaram na associação, não sabiam nada, eram bonecas de porcelana que iam quebrar e que tiveram uma nova vida, muitas oportunidades, viajaram o mundo, receberam muito. Hoje elas não estão mais na associação, né? Algumas alunas que estão no documentário estão, nosso César Albuquerque, querido, coordenador artístico, também está lá, mas essas alunas não estão mais, mas assim, a gente vê o voo do outro e se alegra, a gente já entendeu tudo da vida, né? Então foram meninas assim que foram transformadas mesmo, e espero que elas tenham consciência do quanto a Associação Fernanda Bianchini transformou a vida delas, né? Talvez elas não certamente tem num documentário, mas assim, eu fico feliz de ver o voo delas, e uma é advogada, a outra é pedagoga, e elas, né, seguiram. Isso também é legal, né, Fernanda? Porque nesse tempo todo, você vê tanta gente entrar e sair, Exatamente. E você vê a evolução, Exatamente. O quanto a associação mudou e transformou a vida de tanta gente, né? Mas ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho, você tem uma equipe lá,
grande que ajuda a fazer da Associação Fernanda Bianchini o que ela é hoje. Fala um pouquinho dessa sua equipe aí, dessa turma boa que trabalha lá com vocês, que tem voluntários e tem funcionários, né? Como é que funciona? É uma equipe, eu falo, né? As pessoas falam, Fernanda, como que você consegue fazer tudo o que você faz? Né? Pois Porque eu faço muita coisa, as 2 clínicas e tal. Eu falo, porque eu tenho ótimas equipes nas clínicas, na associação, na minha casa, uma família muito unida também. Então, assim, tudo isso faz com que tudo dá certo. E lá na associação são 30 colaboradores, né? São 38 professores, são 50 voluntários. Então, é uma equipe gigante. Eu falo que sozinhos realmente a gente não faz nada, que nem amanhã a gente vai ter várias visitas, né? Então, vai ter de patrocinador, vai ter uma escola pública que vai com vários alunos. E eu não consigo mais, Rodrigo, fazer tudo, né? Porque tem as outras demandas da Fernanda mãe, da Fernanda esposa, da Fernanda família também, da Fernanda fisioterapeuta. E aí, amanhã, então, a primeira palestra eu que dou. A segunda palestra, como é para alunos da escola pública, quem vai dar é a Cíntia, que foi essa que deu depoimento aqui. Tenho o maior orgulho, porque a Cíntia está se formando pedagoga. Então, legal. Imagina uma pedagoga falando com alunos sobre a inclusão, né? Então, o que eu vejo que é legal, a associação ela dá oportunidade para que outros tenham voz, né? Para não ficar tudo centralizado em apenas uma pessoa, ou em mim, ou no outro professor que tem mais facilidade para falar. Lá todos têm oportunidade de contar suas histórias, de estarem participando, de estarem juntos. Então, assim, eu tenho o maior orgulho do mundo, né? Que bacana. E uma coisa que todo mundo, assim, eu conheci vocês, eu estou nesse universo da pessoa com deficiência desde 1996. E a gente acompanhou de longe, mas acompanhou toda essa, desde o surgimento, a evolução toda do balé da Fernanda Bianchini, e a gente vê a apresentação de vocês toda hora em TV, teatros, shows, e fora do Brasil também. Conta um pouquinho dessas, assim, coisas que marcaram vocês, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também, onde vocês já se apresentaram. Fala um pouquinho pra gente de tudo isso que essas meninas, que você já proporcionou para essas meninas, e meninos também, né, porque também tem os meninos que dançam. Foram muitos eventos, né, nacionais, internacionais, visita de Baryshnikov, que foi, assim, fantástico, David Parson, Paralimpíadas em Londres, foi um momento único, porque 80 mil pessoas aplaudindo, a gente não acreditava que era possível. As Paralimpíadas agora em Paris também foram impactantes. E fazer a formação do BID em Washington para toda a equipe de diretoria, presidentes, vice-presidentes, e passar 2 dias integrais ali e ser ouvida por grandes nomes, mostrou o quanto as pessoas valorizam, né, o nosso trabalho e a nossa experiência. Conhecer, né, grandes bailarinas, dançar com grandes bailarinas, com grandes bailarinos. Assim, são muitas coisas, que nem, por exemplo, quando a gente dançou no Brave Festival na Polônia, eram mais de 3 mil pessoas aplaudindo a gente, eles ficaram mais de 20 minutos aplaudindo, que a gente nem sabia mais se a gente ia para frente, ia para trás. A gente, sabe quando você fica até com vergonha de tanto que aplaudem? E todo mundo em pé, aqueles aplausos muito fortes. E eu lembro, né, que eu falava para elas, meninas, um dia vocês serão aplaudidas por dançarem a bela arte e não pela deficiência. Então esse dia vai chegar. Porque assim, como a gente passou por muitas barreiras, eu sempre falava para elas, ainda não conquistamos, ainda não chegamos nesse lugar, mas nós vamos chegar, entendeu? Então, a gente ia buscando, sim, mas eu nunca fiz com que as nossas alunas buscassem a inclusão com o dedo na cara de ninguém. Porque às vezes a gente vê que, né, tem umas revoltas, a própria pessoa com deficiência, às vezes ela quer um lugar, mas é com uma fala muito agressiva. Sim. E eu sempre falei que a inclusão precisa das leis que a amparem, obviamente, mas ela parte do coração, porque ela precisa de pessoas que acreditem no potencial do outro e que dá oportunidade para que o outro se desenvolva, independente da sua condição. Então, eu sempre busquei a inclusão pelo amor, né? Mesmo dentro da associação, quantos alunos passaram que foram ingratos, que não foram, tipo assim, não saíram felizes, às vezes acontecia uma coisinha, e tá tudo bem.
né? E assim, eu aprendi, assim, isso lá desde a minha formação lá na igreja. Faço bem, não importa quem, que o obrigado nem sempre vem. Porque a gratidão, ela não vem da pessoa que você transformou. A gratidão, ela vem do alto, a gratidão, ela vem de Exato. Deus. A gratidão, ela não vem de quem você transformou. Então, se você quiser que venha da pessoa que você está dando, melhor você nem dá. Porque senão você vai se frustrar, exatamente. Então, é isso, acontecem coisas, e eu sempre falei, gente, ainda não, vamos pelo amor, vamos pelo carinho, e aí a gente conseguiu conectar-se e transformar muitas acessibilidades atitudinais em coisas de evolução dentro das empresas. E não colocando a deficiência na frente, né? É isso que você falou que eu acho que é muito importante. Não colocar a deficiência na frente. A deficiência é só um acaso, né? Uma característica. O que está na frente é a arte, o que está na frente é o balé, o que está na frente é o talento dessas meninas, né? E desses meninos. E assim, eu também comecei num mundo muito preconceituoso, porque o mundo do balé é um mundo muito preconceituoso. Na época que eu dançava, eu já dançava na fila de trás. Aí, tipo assim, só tinha lugar pro magro, pro branco, você entendeu? Já era um lugar de preconceito. Imagina a pessoa com deficiência. E teve mais um porém. O que eu, como líder, chegou um momento que as meninas ficaram melhores que eu, Rodrigo. O que um líder faz quando os seus liderados atingem o seu nível, né? A gente tem duas possibilidades, ou falar até aqui, ou buscar formas deles evoluírem mais. Então, eu contratei profissionais melhores do que eu, para que hoje elas pudessem estar dançando fora do país, que eu nunca dancei, dançar balés de repertório, que eu nunca dancei. Então, é sobre ver esse voo do outro, né? E se alegrar. A evolução, né? Se alegrar com a evolução do outro. Exatamente. Porque eu, hoje, para a companhia de balé de cegos, eu estou limitada. O que eu tenho muito a contribuir são com as crianças. Né, que nem eu falo, né, que a gente olhou muitos anos para as estrelas, né, tanto é que o documentário, esse nome é meu, né, o documentarista só usou uma frase que é minha, porque eu uso que uma bailarina deve sempre olhar para as estrelas, mesmo que não as enxergue, porque um dia elas brilhariam como as estrelas. Então esse é o nome do nosso primeiro livro, da nossa primeira edição do livro, Olhando para as Estrelas. E agora eu falo que a gente quer olhar para o futuro, que vai ser o próximo livro, o próximo documentário. Então, assim, o que mais a gente pode, né? A gente já onde pode chegar, né? Aí que tá. As estrelas brilhando, né? E você chegou nas Paralimpíadas, na abertura das Paralimpíadas. A gente tem aqui um vídeo da abertura das Paralimpíadas de Londres. Eu queria colocar um trechinho para que as pessoas pudessem ver a apresentação que vocês fizeram, porque, assim, marcou 80 mil pessoas aplaudindo, foi lindo demais. Coloca o vídeo para o pessoal ver, Abner, por favor. This is the third battle. Capoeira versus Samba na Ponta. The third and last dance battle here between capoeira and classical ballet. Os meninos da capoeira também são cegos? Não. Eles queriam mostrar o balé de cegos, né? O samba do Brasil, né? Entendi. E a capoeira do Brasil. E esses dois bailarinos eram os primeiros bailarinos do Royal Ballet na época. Ah, tá. Que é o Thiago Soares e a Roberta Marques. Inclusive, semana retrasada, nós estivemos com o Thiago. A gente fez um talk show junto, né? Eu e ele. Uhum. E ele é uma referência, né? E ele falou muito sobre isso. Ele falou... Quando eu tive essa experiência de dançar com as meninas lá em Londres, ele era o primeiro bailarino do Royal Ballet, imagina, o bailarino mais famoso do mundo. E a gente não tem noção aqui do que representa uma pessoa lá na Europa ser o primeiro bailarino de uma companhia. Né? Como eles são tratados como artistas, com um respeito enorme, e aqui a gente não tem essa noção, né? Nossa, ele é incrível, incrível. Tanto é que ele é uma sumidade até hoje, ele está em grandes companhias e tal. E hoje ele, né, é coreógrafo, e ele falou para mim, lá no nosso talk show, ele falou assim, a única coisa que eu fiz foi perguntar para Fernanda
como que eu faço? Porque olha, é um mundo totalmente diferente. E aí as meninas giraram o pirueta, ele falava, meu, não é possível que eu tô tirando uma menina cega e tá dando certo. Então ele falou assim, ali eu tive que entrar num outro mundo. Ali eu esqueci todo aquela minha carreira, né? Tipo, sou o primeiro, tô dançando. Não, eu tô no maior Ali que estava evento, aprendendo, né? Londres. Eu tô no maior evento de Londres. Não, ele falou assim, ali eu só queria fazer certo com as meninas, né? E foram muitos ensaios, foi muito legal. Então, nossa, a hora que ele falou, eu fiquei bem emocionada, porque você fala, gente, você quando. Dizem que quando os nossos ouvidos estão prontos, as mensagens chegam, né? E ele falou que ele nunca esqueceu esse momento dele. Tanto é que a gente terminou o evento 15 dias atrás com esse vídeo. Que legal. E uma curiosidade que eu tenho, lá elas dançaram num palco que elas nunca tinham dançado antes. Foi um palco montado para as Paralimpíadas. Elas estavam acostumadas a ensaiar aqui na associação, daí chega num palco fora do Brasil, um palco novo, com dimensões diferentes. Como que você faz para que essas meninas se localizem naquele palco diferente ali? Vocês se apresentaram no palco da Mobility Show aqui em São Paulo, em maio agora, na feira que a gente faz, a Mobility Show mais Expo Braille, e eu lembro que vocês passaram antes com as meninas no palco, com o pessoal no palco, para reconhecimento do local. Fala para mim, como é que funciona isso? Porque não deve ser fácil você sair de um lugar que você já está habituado a ensaiar e chegar num palco diferente, que às vezes pode ser maior, pode ser menor do que aquele espaço que você está habituado ali a dançar. E isso é o que eu falo, tem muitas coisas que a gente faz que grandes bailarinos não fariam, porque a gente já dançou em cada palco, que você não faz ideia, e todos os palcos são montados. E isso é uma coisa que eu nunca ponho como empecilho, eu não chego no evento e falar, esse palco não dá. Não, a gente vai fazer dar certo. Às vezes é muito liso, eu ponho na sapatilha de meia ponta, às vezes, sei lá, eu levo 8 meninas, no palco só cabe 4, então eu cuido muito da segurança. Então, esse reconhecimento de palco, ele é super necessário, super, 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 super importante. Então, as alunas, elas precisam reconhecer esse palco. Mas eu já cheguei, por exemplo, no Maracanã, e quando eu cheguei, Fernanda, olha que palco lindo. O palco, a orquestra do João Carlos Martins estava no meio, era um círculo no meio, e era uma passarela ao redor, não era um palco redondo. Eu tive que mudar a coreografia inteira em 1 hora. Só que era um evento gigante também. Não tinha como eu voltar. Maracanã. Não tinha como eu voltar. Entendeu? E eu tava com 38 pessoas no palco. Meu Deus. Tá? Não tem como voltar, não tinha como movimentar a orquestra para jogar para trás, por exemplo, porque é um trabalho monstro. Não tinha jeito. Como eu dançar embaixo e a orquestra. Não tem. Só que, assim, para um evento daquele, é um baita de um palco, bonito, né? Tipo, mas para o balé, terrível. Então, assim, semana passada mesmo, a gente foi dançar num palco redondo. Então, o palco redondo, ele perde, né? Alguns palcos não tem coxia. Então, assim, todo esse reconhecimento é importante. A gente trabalha toda a segurança para que elas estejam tranquilas. Mas, às vezes, acontece alguma coisa ou outra. Por isso que é importante a inclusão às avessas. Porque, às vezes, é uma menina que está enxergando, que está vendo algum perigo, ela, delicadamente, ela vai tirar aquela aluna do perigo, né? Sem ninguém perceber. Isso fazendo arte. Ninguém percebe. Uhum. Tudo isso eu ensino no método, né? Para que as pessoas assistam a bela arte, né? Então, é isso. Legal. Fernanda, para a gente encerrar, fala um pouquinho dos próximos passos aí, qual os planos futuros da Associação Fernanda Bianchini? Bom, a gente gostaria de convidar todo mundo aí para o nosso espetáculo, depende de nós, né? No Tóquio Marine, no dia 30 de novembro, às 17 horas. Vai ser um espetáculo fantástico. Também teremos outros espetáculos dentro da nossa casa, né? Dentro do nosso auditório, Família Bianchini, que são os espetáculos menores da associação, mas já é uma oportunidade das pessoas conhecerem. Toda a nossa programação está nas nossas redes sociais. Vou pedir para todo mundo seguir a @Associação Fernanda Bianchini no Instagram, no Facebook, TikTok. A gente tem todas as redes, LinkedIn, e também no nosso site a gente tem toda essa programação. Então a gente convida todos vocês. A gente está com alguns convites internacionais aí para o ano que vem, porém eu ainda não posso
falar, né? Mas a gente vai ter que marcar uma outra entrevista depois. Quantas você quiser. Vamos divulgar bastante o espetáculo do Tóquio Marine, todas as atividades de vocês. Eu quero colocar à disposição não só a TV Reação aqui, mas a revista Reação, as nossas redes sociais. Tudo que vocês fizerem, por favor, me avisem, para que a gente possa estar divulgando. O que a gente sabe, a gente vai divulgando, mas acho que a gente tem que criar esse laço aí de mandar sempre para que a gente possa estar divulgando diretamente tudo que vocês fazem. É um prazer aí divulgar e estar mostrando a Associação Fernanda Bianchini aí para todo mundo. E eu vou até repetir o site antes. Né? Tem muitas histórias aí de documentários, Companhia Jovem, Companhia de Balé de Cegos, muita gente querendo contar essa nossa história. Então, assim, a gente está muito feliz, porque... Tem um novo livro, né, que vocês também vão lançar, não é isso? A nova edição do livro também. Então, assim, são todos planos aí para o nosso próximo ano. E a gente tem muitos planos. Eu falo que a minha sala lá na Sede Nova chama Sala dos Sonhos. Eu não paro de sonhar nunca, né? Na hora que eu realizo um, eu já estou buscando outro, já estou querendo outro. E realizando o sonho dos alunos também. Então, a gente está muito feliz com todas essas oportunidades que estão aparecendo, com todos esses convites que estão aparecendo, e tudo com respeito, tudo querendo colocar a gente no lugar onde nós construímos para estar, né? Então, isso é muito legal, muito legal. É muito lindo o trabalho de vocês. As redes sociais estão aí, @Associação Fernanda Bianchini, se escreve Bianchini, tá? Com CHINI, tá bom? Associação Fernanda Bianchini. Tem o site também, que é o www.afbb.ong, hein, gente? .ong.br. Fernanda, muito obrigado. Eu quero ver se em breve a gente faz uma visita lá para vocês. Me fala o endereço da Associação Fernanda Bianchini para o pessoal que quiser visitar. É bem na frente do para. Os alunos, se chove, eles não tomam nem chuva, gente. Tá bem na frente, na rua Nelson Fernandes, 217, um prédio de 6 andares, todo com braços e coração aberto para receber todos vocês, novos alunos. Se alguém estiver assistindo aqui, que quiser fazer parte, todos os cursos são gratuitos. A gente tem vagas já para o ano que vem, que a gente já está abrindo as vagas para o ano que vem. Então, venham fazer parte desse lindo espetáculo que é viver, transformar a sua vida e transformar a vida de outros, porque os nossos alunos acabam sendo exemplos para aquelas pessoas que às vezes estão numa depressão, às vezes aquelas pessoas que desistiram de alguma coisa. Então, eu falo que eles são prova de que tudo é possível quando você tem força de vontade, se acredita num sonho e, né, vê as pessoas brilhando e iluminando. Então, venham fazer parte. É isso aí. Obrigado, Fernanda. www.afbb.ong.br. Fernanda, muito obrigado, um grande beijo no seu coração, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, muito legal, e a gente vai marcar para estar visitando a associação aí, de repente fazendo até um programa diretamente de lá, antes ainda do show lá no Tóquio Marine, para a gente chamar mais o pessoal para cada vez mais prestigiar, tá bom? Obrigado, Fernanda, um abraço, tchau, tchau. Até mais. Gente, a gente vai ficando por aqui com um intervalinho e a gente volta com o sorteio do livro do fotógrafo cego. Fernanda, a gente está sorteando todos os dias essa semana um livro do fotógrafo cego, João Maia, que ele cedeu aqui para que a gente sorteasse para todo mundo. Então a gente vai para o intervalinho, Biomob Tropical FM, e a gente volta já já com o sorteio, então, do livro do João Maia, fotógrafo cego. Vamos lá. Se é acessível, tá no app da Biomob. Descubra lugares, serviços, produtos e até vagas de emprego com acessibilidade comprovada, mapeados por quem entende do assunto. É autonomia na palma da mão. Confira as funcionalidades do app, consulta e avaliação de locais acessíveis, navegação assistida, notícias sobre acessibilidade, vagas de emprego e muito mais. Acompanhe as novidades em nossas redes. Anota aí, no Instagram e no Facebook, Biomob Guia. Biomob, equidade e inovação. Na Rádio Tropical FM 107,9, várias vezes por dia durante a programação, você escuta o Momento Inclusão, com Rodrigo Rosso, do Sistema Reação. Tudo sobre o universo da pessoa com deficiência. Então sintonize, ouça, participe, avise aos amigos. Acesse radiotropicalfm.com.br. Na Tropical é mais legal.
É isso aí, pessoal. Rapidinho a gente vai para o intervalo. Para o intervalo não, perdão, para o sorteio. A gente voltou do intervalo e vai para o sorteio agora do livro. Vamos ver quem ganhou hoje. Coloca o sorteador na tela. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos apertar o botão e ver quem ganhou, hein? Vamos ver. Sorteador na tela. Número 281. Quem ganhou? Vamos ver, hein? De onde é? Vamos colocar o nome na tela aí pro pessoal. 281. Giovana dos Reis Prata. Giovana dos Reis Prata é 11 o DDD aqui de São Paulo. 0127. Giovana, o próprio João Maia vai colocar no correio o livro para você. A nossa produção vai entrar em contato com você, pegar seu endereço e o João Maia em pessoa vai colocar o livro no correio para você. Parabéns, Giovana. Gente, a gente volta amanhã, sexta-feira, com mais um programa para vocês e com o último sorteio do João Maia. Muito legal esse papo hoje com a Fernanda Bianchini, né? Muito bacana. Tchau, gente. Até amanhã.